Estou muito feliz. Que hoje eu estou aqui de Brasil e Cabo Verde. Eu estou muito feliz. A ação é a Débora, porque está cortando. Oi, pessoal. A internet está um pouco pesada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, Maria? Tá me ouvindo bem? Dorcas, Isabel? Oi, Gomes, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem, né? A Simone ela vai ficar com a tela fechada, porque está muito pesada a internet. Mas aí vocês estão ouvindo ela. Fala, Simone. Simone? Olá, gente. Agora está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ai, que bom. Então, gente, olha, eu vou ter que ficar com a tela fechada, porque estou tentando, mas não está dando certo com o vídeo, porque eu estou aqui no hotel, em Cabo Verde, na África, e aqui a internet está muito fraca. Mas quem vai fazer hoje a apresentação para nós é a Débora, que está me ajudando. Ela é do Brasil e eu aqui na África. Olha que coisa mais incrível, como que pode, né? Essa a Timol leva a gente, une a gente, não importa o país, não importa o local. A Timol está unindo as pessoas. E hoje nós vamos apresentar para vocês duas oportunidades. A primeira, qual que é? A principal, né, Débora? Que é a que uniu nós duas, né? É Uhum, saúde, né? Falar de saúde, né, Débora? E hoje, exatamente. gente, antes de falar dessa oportunidade tão incrível de saúde, a Débora vai se apresentar. Se apresenta, meu amor. Ô, gente. Ó, eu sou amiga da Simone primeiro privilégio, ser amiga da Simone e trabalhar com ela na Timol. Então, nós temos a nossa incrível amizade e também levamos saúde para as pessoas por meio dessa tecnologia maravilhosa que é o Silocimol. E o que que nós estamos fazendo? Apresentando isso ao mundo, não é só ao nosso país. Estamos apresentando ao mundo. Estou aqui no Brasil, sou líder de equipe, coordenadora. A Simone também é uma diamante e nós estamos agora levando isso ao mundo. Ela está na África, ela mora na Inglaterra e estamos hoje fazendo essa live online. Quem assistir de manhã, à tarde ou à noite, que vão assistir gravada, terão imenso prazer de entender como essa tecnologia funciona, essa oportunidade. Que linda, né, gente? Agora eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque a sinal tá bem ruim, Estamos sim, estamos te mas ouvindo. aí então, hoje a gente vai falar o quê? Da duas oportunidades. A primeira oportunidade, gente, é a oportunidade da nossa saúde. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Se nós temos interesse de viajar, porque quando a gente olha para esse avião, carro, né, lugares, praia, imagina o quê? Ah, vai falar de oportunidade de trabalho, de viagem. Só que agora, no momento, o principal de tudo é a nossa saúde. Se nós estamos com saúde, aí sim nós sonhamos em viajar, aí sim sonhamos em mudar de país, né? Tenho vários sonhos com carro novo, celular, tudo. Mas se nós não temos a nossa saúde, nada disso é importante. Por isso que é o primeiro passo, né, Débora? A gente tem que falar primeiro, não tem como passar para trabalho, para oportunidade de trabalho, se a gente não tem certeza que a gente está bem de saúde. A gente e a nossa família, né, Débora? Se a gente acorda com dor, por acaso, se você está com uma dor muito forte, você consegue levantar da cama para poder ir trabalhar? Não, quanto mais viajar. Então a gente primeiro cuida da gente para depois cuidar de outras coisas, né, Simone? É verdade, é verdade. Primeiro a gente cuida da nossa saúde da nossa família, porque
Não tem como mesmo, né? A gente precisa se cuidar. E hoje em dia, a alimentação que a gente está comendo, o fast food, a comida rápida que a gente está se alimentando, porque em vez em quando é uma coisa, né, Débora? De vez em quando comer um burger, né, uma batata frita, é uma coisa. Mas quando você passa a ter essa alimentação todos os dias, é aí que está o problema todo, né? É você se alimentar de uma comida que vai deixar o quê? O seu sangue ácido. Então, por isso que falo que a vida moderna é que nem eu falo, eu amo, né? Por isso que eu tô aqui, tô tão longe. Então, a vida moderna ela é maravilhosa. Ela te proporciona de você estar num lugar, daqui a pouco você está em outro. A alimentação. Só que, quando você pensa na sua alimentação, que está sendo uma alimentação ácida, é um perigo muito grande, né, um refrigerante, né, para quem ainda tem uma refrigerante, que é um perigo muito grande, que deixa muito ácido o seu corpo. O sorvete, tem um café que a gente toma, né? Se a gente toma muito café, a gente está deixando nosso corpo muito ácido. E a gente às vezes não tem noção disso. Agora, e a parte da alimentação, né, Débora? Que a gente tem esse agrotóxico que é colocado na comida, porque precisa, né, amor? A questão é, você fala, mas eu como bastante verdura, eu como muita fruta. Porém, se você não tiver também uma boa higienização disso, você está consumindo agrotóxicos. Então, nós estamos vivendo de toda forma contaminados. Nós estamos acidificando a nosso organismo, tanto por dentro como por fora. Então, todo lado a gente está sendo prejudicado, né, Simone? É por isso, ó, que esse doutor Otto, É, não. ele, em 1931, sabe o que que ele descobriu? Isso, que nós podemos estar prejudicando o nosso organismo. Podemos estar acidificando o sangue e ter falta de oxigênio. Ele ganhou um prêmio só de descobrir isso. Dependendo do que você come, dependendo do que você bebe, você está deixando o seu sangue ácido e está levando ao câncer. Já pensou isso, Simone? Não, isso é uma explicação que quando eu escutei pela primeira vez, o Rômulo até falou, eu fiquei em estado de choque, porque eu realmente não acreditei que isso é uma coisa que as pessoas não pensam, não falam, não divulgam, né? E isso foi em 1931. Então, imagina você, essa descoberta foi há tantos anos atrás e as pessoas não divulgam que o câncer só desenvolve em ambiente ácido. E é um perigo muito grande, porque praticamente tudo, alimentação, um biscoito, uma batata frita, um sorvete, uma carne, tudo é ácido. E a gente não sabe que tudo isso está alimentando um tumor. Por isso que a pessoa, quando descobre um tumor, ela precisa fazer o quê? Ela precisa tirar, trocar toda a alimentação. Ela precisa, porque ela não vai continuar alimentando o câncer. Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai tirar essa alimentação que está deixando o câncer alimentado, né? Na verdade, no câncer comendo essas comidas. Então você vai ter que trocar todo o seu cardápio, né? É interessante que o que que acontece? O que que está em nossa volta? Alguém já ouviu falar aqui, ó? Vocês podem até colocar no chat, radicais livres na sua casa. Quando a sua geladeira começa a criar aquele ferrugem, o carro começa a soltar aquele ferrugem, isso é excesso de radicais livres. Porque, na verdade, o radical livre é a gente soltar esse oxigênio. Quando a gente respira, estamos soltando, mas quando a gente está com o organismo muito ácido, então a gente está com excesso, aí começa a prejudicar o organismo. Olha que interessante essa foto aqui, ó. Aqui do lado esquerdo ele está normal, mas quando está em excesso, olha o que começa a fazer com a nossa célula. Por isso que tem gente que fica com a pele. Aí você pergunta assim, quantos anos aquela mulher tem? Aí você fala assim, ah, deve ter uns 50. Quando você vai perguntar, 35. Porque ela tá assim, ó, de um lado, tá bem envelhecida, um envelhecimento precoce. Ela começa a destruir as membranas, começa a adoecer muito rápido. Tem gente que adoece por qualquer coisa. Ela está com excesso de radicais livres. E já tem pessoas que parece que é mais novo do que a idade que ela tem, porque ela já está controlada, os seus radicais livres, né, Simone? Nossa, eu adoro essa parte, porque todos nós precisamos dos radicais livres. Né? A parte positiva é a imunidade, a cicatrização. Imagina, você cortou, você precisa dos radicais livres para ajudar na cicatrização. A imunidade precisa para a gente proteger de doenças. Mas quando a gente pensa no
excesso, isso realmente ele acaba, né? Então, aí é que vem como podemos, né, reduzir o excesso de radicais livres no nosso corpo, como deixamos o nosso corpo mais alcalino, e isso tudo nós vamos apresentar para você, porque isso é um problema muito sério. E as pessoas, tá, mas e agora? O que que eu vou fazer? Parar de comer? Então, não, a gente vai ter uma solução, porque é isso que me encantou, a solução que nós temos hoje de reduzir a acidez do corpo e eliminar o excesso de radicalismo do nosso organismo. Então, vamos entender a parte química da água, que eu acho incrível. Parece ser tão difícil, mas ela é mais fácil do que a gente imagina, né? Porque, Uhum. olha só, gente, nós vamos apresentar para vocês o silocimol. Você quer apresentar aí o silocimol? É Olha esse só que aparelho incrível. azul aqui, ó. Esse aparelho azul que nós vamos apresentar. Você vai falando que eu vou te acompanhando, Simone. O acilocimol, ele vai fazer o quê? Quando você coloca em contato com a água, ele faz uma dissociação. Ele vai quebrar aquelas moléculas, né? Então, ele vai separar o H2O. Gente, quando você fala separar o H2O, é uma coisa até estranha, mas como? O H2O é água. Como é que eu vou separar a água? Né? Só que ele tem um poder tão grande, tão forte, que ele faz essa dissociação do H2O. Ele dissocia, ele separa, formando OH negativo e H positivo. Só que os opostos se atraem. A partir do momento que essa dissociação acontece, o OH negativo ele vai reagir com os minerais que estão na água. Então ele vai formar hidrólitos alcalinos. Mas Simone, mas a minha água está tão pobre em minerais, ela é tão pobre. Gente, aí entra o quê? O top H+, que é o que a Débora acabou de mostrar, que é o Aqui, que ó. libera, são pedras de dolomitas dentro do top H+, que libera cálcio e magnésio. Olha só. Então, enquanto o silocimol, que são ímãs orientado, e por fora, infravermelho longo, está quebrando, dissociando, separando o H2O, formando OH negativo, que é íons de hidroxila, ele está fazendo o quê? Ele está reagindo com os minerais da água. Mas a água é pobre em minerais, entra o quê? Em ação, o top H+. Ele entra e libera cálcio e magnésio na água. Vai formar hidrólito alcalino. Então, imagina, você vai deixar o seu corpo, que é a primeira parte, aquela parte do câncer que nós falamos, vai começar a deixar o nosso corpo alcalino. E é isso que o nosso projeto incrível faz. Só que vocês perceberam que ficou H positivo, né? Tá, Simone, e aí, Débora, o que que acontece com o nosso H positivo? Aí o que que acontece? Aqueles O negativos que sobraram, que eram os radicais livres, aí ficou esse H positivo, que fica H2O, formando a água novamente. Porém, agora o silocimol ele deixou uma água alcalina. Ele deixou uma água leve. Então não vai sobrar, vai neutralizar, vai deixar tudo agora tudo direitinho. Então aqui, olha que interessante o objetivo principal que tem na explicação aqui, ó. Ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do seu corpo, formando água. Então, lá dentro não vai ter excesso de radicais livres, vai ter uma água. Então, ele vai alcalinizar isso, né, dentro do nosso organismo, o que nos traz, então, aquele rejuvenescimento precoce que a gente viu lá. Tudo se colocando no lugar sem ter prejuízo, né, Simone? É verdade, perfeito. É isso mesmo. Débora, pode continuar, porque às vezes é verdade. Tá E caindo, aí né? forma o quê? Aí a gente fala da água, né? Gente, mas como que a água tá caindo? Pode falar, amor. Sabe o que que é legal, Simone? Ah, obrigada você permitir eu explicar essa parte porque eu amo. Eu vou contar para vocês duas coisas aqui, ó. Como o nosso corpo é 70% água, por que que a gente falou logo sobre os radicais livres formados pela água que ela volta a se tornar água novamente? Então é isso que o nosso silocimol ele faz. Ele faz com que você tenha uma água de qualidade dentro do seu corpo. Então, se você come bem, se você dorme bem, se você toma suplementação vitamínica, se você faz exercício, mas se você não bebe uma água de qualidade, não adiantou nada, porque 70% do seu corpo é água. Eu acho interessante que só o nosso sangue, não vou falar do resto, não, vocês podem até pesquisar no Google, mas só o nosso sangue, 90% do nosso sangue é água. Só o sangue.
Então a gente tem que ter uma água de qualidade, porque imagina um sangue sujo. Vocês já ouviram falar de sangue sujo? É aquele sangue que tem uma água que não tá legal. Se nós, então a gente bebendo uma água boa, o nosso sangue vai estar oxigenado, vai estar circulando muito bem. E sabe o que é interessante? É o que o doutor Laí Ribeiro ele falou. A água, ela determina doença ou determina saúde. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Então, a água ionizada, uma água passada pelo silocimol, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica, deixa o seu corpo limpo. Então, a água ela pode ser usada como remédio. Existem alguns países que eles usam uma água muito pura para cicatrização em hospitais. Então, a água ela pode ser usada como cicatrizante. Assim também, se você estiver usando uma água suja, ela vai estragar o seu corpo. Então, vai depender muito da água que você está usando para você ter saúde ou não. Isso é muito sério, né? E olha que interessante, gente. Na sua opinião, água tem diferença ou não? E aí, Simone, será que tem ou não? Então, menina, tantas pessoas falam, não, água é tudo igual. Por que que você está falando de água se água é tudo igual? E a água tem diferença, gente. A água tem muita diferença, porque tem água que não hidrata seu corpo e tem água que hidrata. E às vezes as pessoas pensam assim, mas como assim a água não vai hidratar? É, às vezes a gente está bebendo água para matar a sede, mas ela não está hidratando. Isso não significa que está hidratando as células. Para a célula ser hidratada, ela precisa estar leve. Como que é, né, a água na natureza? A água na natureza, ela é perfeita, né? Ela é em movimento constante, nas rochas, luz solar, oxigênio, ela está perfeita. Agora, como essa não é a mesma água que chega para gente, né? Porque a água que está na natureza, só de pisar o pé, você sente a energia da água. Porque ela está viva, está perfeita. Até cristalina ela tá. Agora, a água que está chegando em casa é uma água parada, né, Débora? Não é a mesma. Não Não. tem como essa água chegar na nossa. Ela vai parar numa represa primeiro. Quando ela está parada na represa, o que que acontece? Aquela água fica toda grudadinha, uma pertinho da outra, né? As molecas se Uhum. aglomeram todas. E é isso que é a diferença de uma água do rio, que está em movimento, com a água que chega em casa, que veio da represa. Sabe o que que eu achei interessante, Simone? Ó, a água está em movimento nessa foto, tá vendo? Então, gente, olha uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Eu não sabia disso. Talvez você já tenha ouvido falar, ou não. Se uma água é tirada do lugar, ela morre. A água deve ser usada onde ela está. Mas alguém aqui, ó, algum de vocês aqui, mora próximo de rio? Vocês que estão aí, ó, na África, talvez fica mais fácil, mas a gente aqui no Brasil já não tem como estar próximo de rio todo mundo. Então, olha que interessante essa foto aqui, gente. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Olha que incrível. Se a água ela está no rio, olha que filme legal. Se a água está no rio, então o que que acontece? Ela está em movimento. Agora, para ela estar, quando ela é retirada para ser usada, muito bem usada, ela precisa estar agora com o silocimol. Olha, Simone, não é incrível esse vídeo? Legal, Nossa, né? não, é exatamente como é que a água fica, né? A diferença, né, amor? É isso aí. Então, se a água for tirada de onde ela está, da sua origem, tem que ser usada com silocimol, certo? E olha como é que funciona, gente, ó. Toda célula tem uma pequena abertura. Aí, ó, quando ela não está muito hidratada, então ela, olha o que acontece, ó, chega como que um cacho de uva. A gente não tem como comer um cacho de uva inteiro. Aí fica assim, ó, a água também, ó, ela não entra, não hidrata a célula de dentro para fora, porque ela tá pesada. Agora, quando ela passa por um silocimol, quando ela está ionizada, quebra os clusters e ela consegue, então, ó, de dentro para fora, ela hidrata. Não é legal essa foto, Simone? Ela é ótima, ela é perfeito, né? Quando você encontra, olha só a diferença de uma água, né?
Quando fosse toda grudadinha, não tem como hidratar. E é perfeito que você enxerga que uma hidrata e outra não. Olha, Aí é gente, a resposta. essa que é a resposta. Agora fala assim para mim. Pronto, já descobri. Eu vou até interromper aqui só um pouquinho. Já descobri o seguinte: descobri que eu posso ter uma água de qualidade, descobri que eu posso ter um aparelho de qualidade, eu descobri que eu posso ter esse silocimol, eu posso. Agora vocês falam assim para mim. Falam comigo, vocês vão pensar em alguém que vocês gostam para a gente poder então levar isso para a pessoa também. Tudo que é bom para você, você também quer compartilhar com a sua família, é ou não é? Não é, Maria? Tudo que é bom para você, você quer compartilhar com a sua família. É isso que a gente vai falar agora, sobre isso. Como nós vamos compartilhar esse mundo ideal de trabalho, tecnologia, bem-estar. É isso, gente, levar essa saúde para as pessoas. Como que isso pode ser possível? Nós temos uma empresa com mais de 20 anos de mercado que produz manualmente o silocimol. Esse aparelho é feito de forma manual. Ele tem comprovação científica, tem mais de 50 estudos e tem uma sede em Uberlândia, aqui no Brasil. E olha aqui, ó, ele está atuando em mais de 20 países, até aí na África. Então, ele já está sendo levado para o mundo todo. E uma pessoa que nós podemos dizer, ela merece o prêmio Nobel também, porque é o que está levando para onde mais longe possível é Simone. Então, quem Que linda. imaginar que Simone ia sair de casa para ir para a África levar esse projeto de saúde para as pessoas? Parabéns, Simone, por você estar Obrigada, amor. Não tem como guardar pra gente, né? Não tem. E o seu Carlos Henrique tem muito orgulho de você, viu? Esse é o dono da nossa empresa, o seu Carlos Henrique Pereira da Silva. Em 2004 ele formou essa empresa, ele já tinha condição financeira para isso. Então ele não estava atrás de dinheiro, ele estava atrás de saúde para ele e para a mãe dele. E foi quando ele descobriu que pela água ele podia ter saúde, né, Simone? Olha que interessante, gente, um caso real. Eu vou ver se dá para passar aqui para vocês, ó. Vou começar a usar hoje. Vocês estão Vocês verem. ouvindo? Acabar com essas manchas, se Estão Deus quiser. ouvindo? O senhor vai ver, seu Milton, daqui uns 3 meses a gente vai vir aqui novamente, tá bom? Mas eu vou procurar o senhor daqui 15 dias, 30 dias, depois a gente vai ver o resultado. Ok, beleza. Eu estou aqui do lado do seu Milton, que em dezembro de 2022 ele começou a fazer uso do produto da água com silocimol e top H+. Eu gostaria que ele falasse qual o benefício que ele teve. Ele teve vários benefícios, mas ele vai destacar do vitiligo e também da hemodiálise que ele faz. Fala pra gente, seu Milton, como que foi o andamento? Olha, o andamento para mim está sendo maravilhoso, porque o que acontece? Eu tomava vários medicamentos sobre a hemodiálise e hoje já tirou uns 4, 5 desses medicamentos. O médico mesmo suspendeu falando que não precisava tomar mais porque o efeito foi maravilhoso. E referente ao vitiligo, como essas fotos que você viu aí, a minha testa era toda cheia de toda manchada, os braços, né? Tá voltando a pigmentação, o pescoço também era mais do que está agora. O braço também era. Eu acho incrível esse vídeo. Tá vendo? Fala, Simone, pode falar. Esse vídeo é muito forte, né? Porque você realmente vê o antes e o depois, né? A diferença, né? Então eu gosto muito de mostrar esse vídeo. E temos outros, né? Vou Tem começar a pessoas com psoríase, Olha que aí, ó. é incrível também você ver a pessoa. E agora alguém pode falar assim, Simone, ó. Exatamente. Isso é uma Olha questão só o de estado. fé. Uma questão de fé. Mas um cachorro tem fé? Não tem. Então, o Pois que que é. acontece? A água, ela reage no corpo da pessoa sem a pessoa precisar ter fé. E de um animal também. Olha o que que aconteceu aqui, ó, com esse cachorro. Foi colocado nos olhos dele, lavado com a água todos os dias, até a ponto dele poder tirar essa mancha que ele tinha no olho. Olha que incrível. E também no Google É. Acadêmico tem mais de 50 estudos mostrados que no café, na cebolinha, no tomate, e muitas outras plantações foram feitos esses testes e foi mostrado que teve resultado sim. O nosso projeto tem resultado sim, porque a leveza da água penetra na mais profunda célula. Isso não é incrível? Gente, imaginar que tem na plantação, né? Hum. 40% a mais na produção e reduzindo ainda 50% de água.
porque eles até reduzem o tanto de água. E é interessante que teve um reconhecimento de idoneidade. O Congresso Nacional reconheceu que a nossa empresa ela tem sim um tratamento que corrige magneticamente o organismo. Então, ó, as tecnologias reconhecidas são incríveis. São mais de 6 laboratórios que foram feitos testes com a água e mostrada a quebra da dureza da água e como que ela penetra no organismo. Então, ela foi realmente, passou em testes laboratoriais, mostrando a qualidade da nossa água. Não é incrível, Simone? Maravilhoso. Incrível, incrível. E E olha só, gente, é muito importante. É, pode falar, Débora. uma outra coisa que também é incrível, Simone, que às vezes a sua internet cai, eu falo, viu? É Isso. sobre a Anvisa. Olha que interessante, ó. No caso da Anvisa, como o nosso psilocimole não é terapêutico, então ele é isento da Anvisa. Ele não tem, não é para curar, ele é para limpar o organismo. Então, ele é um preventivo. Então, não tem problema com respeito à Anvisa e não tem contraindicação. É para ser usado desde a mulher grávida até o idoso. Tá ouvindo, Simone? Então, assim, gente, olha só, e o efeito da água magnetizada, ele é tão incrível que ela alcaliniza a ação do organismo, aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea e aumento dos minerais na água, que é o que nós precisamos de minerais na água, né, Débora? E olha que interessante, gente. Olha o objetivo, o efeito de uma água magnetizada no corpo. Ele alcaliniza o organismo e o sangue. Lembra que eu falei do sangue sujo e o sangue limpo? Então, ele vai deixar o sangue limpo. Aumento da massa mineral óssea, esse é o objetivo do TOP H+. E o aumento da oxigenação sanguínea. Então, a pessoa, ela vai ter a diabetes controlada, a pressão controlada, porque o sangue vai estar em circulação. O aumento de minerais na água pelo TOP H+. É incrível, como diz, é top, né, Simone? E você pode usar de todas essas maneiras, numa jarra, na garrafa, como eu estou usando. Você usa em filtros, até no filtro de barro. Alguns falam, ah, mas eu já tenho filtro de barro, eu gosto demais. Não tem problema, coloca na parte de baixo do filtro de barro. Alguns falam, mas eu já tenho aquele filtro de parede, não tem problema. Coloca um adaptador chamado Mega Soft. Você vai continuar usando e vai ter esse privilégio também, né, Simone? Exatamente, gente. Então, a empresa Timol, ela veio realmente facilitar a vida da gente, né? Porque é simplesmente pegar o aparelho da caixa e colocar na sua água e pronto, e já esperar 20 minutos está pronto para beber, né? E nós temos dois tamanhos. Temos o pequeno, que você coloca na sua garrafinha, que onde eu vou, eu levo a minha comigo. Ela tá aqui comigo. E nós temos o que faz 20 litros, que daí você coloca na sua água e faz 20 litros. Então, não tem como deixar, né? Não é uma coisa complicada, é muito fácil. Até uma jarra, um filtro que você tem, você já tem filtro, é ele mesmo. Não tem filtro, você compra água, então arruma só uma jarra para você colocar essa água e os aparelhos dentro. E pronto, é muito simples. Simone, é interessante que muitas pessoas falam assim, ó, como é que eu faço para adquirir? Eu posso ir lá no site, numa empresa, tal? Não, não, você não adquire em sites. Até aqui fala, ó, que muitas empresas, elas trabalham assim, se você quiser uma mercadoria, você entra ou numa Shopee, ou na Shein, essas empresas assim, passa pela empresa, passa pelo distribuidor, passa pelo lojista, até chegar em você, aí é um preço absurdo. Mas o que é interessante, a Timol trabalha assim, ó. Sai da Timol o produto, nós, como distribuidores, pegamos e entregamos para o cliente. Então, nós somos os intercessores. É rápido, é uma venda direta chamada de marketing de relacionamento. É assim que funciona. E nós vamos mostrar para vocês a vantagem de fazer parte desse marketing de relacionamento. Aí é onde eu pedi para É. vocês. Conseguiram lembrar de alguém que vocês amam, que podem ter essa qualidade de vida e podem até mesmo trabalhar junto com você nesse projeto? Faça uma lista, comece a anotar aí, gente. Faça uma lista de pessoas que vocês lembraram que possam ter qualidade de vida junto com vocês. Aí vocês vão ter É. essa realidade. É, Simone, quer falar?
É verdade, porque às vezes a gente vê qualquer coisa, né? A gente tem um mecânico bom, a gente quer compartilhar, um dentista, um médico, um cabeleireiro, tudo. Você tem uma pessoa que você fez, serviu, teve um serviço bom, você não tem jeito, você quer compartilhar esse trabalho da pessoa. E aqui não é diferente, porque a partir do momento que esse projeto que nem foi a primeira parte, falamos do quê? De como melhorar a nossa qualidade de vida. Mas e agora? Também tem a parte financeira, que essa é a segunda parte, a parte financeira. Primeiro falamos da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. E aí entra a parte que é a parte financeira. E esse projeto, já temos há 18 anos, 21 anos, mas 18 anos só ficou no Brasil. Só há 3 anos que abriu internacional. Então, imagina a oportunidade que você tem para passar para as pessoas esse projeto para outros lugares, porque não é só no Brasil, não é só na Inglaterra, não é só aqui na África, é qualquer lugar do mundo. Então ele abriu, né, um espaço. Então quando você pensa, eu tenho que falar, pensa em 2 pessoas por dia, gente, não precisa ser perto de você, pode ser até longe de você, né, Débora? Qualquer país você pode falar, né? É interessante que pode mandar para qualquer lugar. Aí você vai fazer uma lista de contatos, faça uma lista. Apresenta para 2 semanas, 2 pessoas, 2 pessoas. Se você fizer isso durante 25 dias, apresentando para 2 pessoas, imagina 50 produtos que você passou no mês. Olha que maravilha. Então, você vai fazer agora uma lista, pensar nas pessoas que você ama, pensar nos conhecidos, como ela falou, cabeleireiro, é médico, é em laboratório, esteticista, onde você pensar, onde você conhece, e você leva então esse projeto. Olha que interessante, como que você vai ganhar? Se você, que país que você está? Porque agora com Simone tem que falar assim, onde é que você está? Para poder você saber como você vai ganhar. Se de repente está nos Estados Unidos, né, Simone? É assim mesmo, né? Graças a Deus a gente está com o pessoal tanto trabalhando com o dólar como trabalhamos com o euro. E no Brasil, que é o real, né? Então a gente trabalha com algumas partes de alguns países estão trabalhando com o dólar. E olha só que incrível, gente, vocês ajudando apenas uma família por semana. Então você falou com 50 pessoas. Agora imagina uma família por semana. Você ajudando ela adquirindo o produto, você já tira US$ 600 por mês. Isso você não precisa sair do seu trabalho, você pode trabalhar no seu tempo. Agora imagina você falando com mais pessoas, porque daí você viu que ajudou uma, essa também vai falar para outra e aí vai crescendo, né? Porque é a comunicação mesmo. Imagina 3 pessoas por semana. Já virou 1.800 no mês, sem você precisar abrir uma loja. Você não precisa você ter um ponto. Você pode mandar esses aparelhos para qualquer lugar, qualquer país. E isso é em dólar. Agora vamos para a próxima, que é o euro. Que é em euro. Olha que top Olha aí, só, o Simone, ó. euro, você ajudando também uma família. Tá vendo? Tá vendo, Simone? Fechou seu áudio. Se você ajudar uma família, então você compra. Ó, o que que você vai adquirir. Então você passa um combo por semana que você passar, aí vai ser 720 euros. 5 combos por semana, 3.600 euros. E 3 combos por semana, 2.160 euros. É algo real? É, porque Simone está lá na Inglaterra, ela já tem uma rede forte, grande, e tem trabalhado muito, porque ela entrega não só lá na Inglaterra, ela entrega na região toda, por ali toda, em Londres, e vai, e trabalha muito. Então, ela tem feito esse trabalho lá, sim, e dá certo. Quando a gente coloca aqui uma informação, é porque já foi feita uma base que deu certo. E aí, alguns falam assim, mas como é que eu vou ter essa ajuda? Quem vai me ajudar? Primeiro, você é dono do seu negócio. Só que aí nós, a FAT, né, o Centro de Treinamento da Timol, ela tem um sistema integrado que ela vai fazer o quê? Vai treinar você como um empreendedor. Vai destravar você e apresentar o projeto do zero. Você vai ter instrutores qualificados que vai te ajudar e vai ter aulas ao vivo, aulas gravadas. Nós temos um canal chamado Timol Flix.
Esse canal ensina do zero como você começar a trabalhar e ser um empreendedor de sucesso. Então você não está só na Timol. Você começa e você vai aonde você quiser e onde você menos espera. Isso depende de você. E você tem os seus ganhos. A gente não ganha só por vender um produto. Quando você coloca duas pessoas, você tem uma pessoa na sua rede. Então, eu cadastrei duas, indiquei duas pessoas na minha rede, e de repente essas duas já colocam mais duas. Eu, por ter ajudado uma pessoa a trazer mais duas para a sua empresa, para a sua rede, a gente chama de ganho, bônus de início rápido. Olha que legal. Você tem ganhos e mais ganhos sobre aquilo que você faz. Então, a gente não trabalha só por vendas, também trabalha por rede, formação de rede. Você já ouviu falar de binário? A pessoa que te convidou vai ajudar você a entender que o binário, a partir de quatro que você coloca, você vai se preocupar em colocar quatro pessoas na sua rede. Coloca quatro. Treine bem essas quatro. E essas quatro vai trazer quantas pessoas forem. Se cada uma trouxer quatro, você tem um ganho incrível. Um ganho incrível. Ou em real, ou em euro. Aqui foi fazendo uma simulação se uma pessoa foi um franqueado platina. Então, ele trouxe quatro, desses quatro vai se multiplicando. E aí, tanto em euro, como em dólar, como em real, e aí ele vai fazendo o seu ganho. Aí a gente vai explicar para você em detalhes conforme você for. A gente vai tirando as suas dúvidas, certo, turma? E temos um plano de carreira. No nosso caso, eu e a Simone, nós somos franqueadas, entramos como na franquia Platina. E nós já tivemos alguns prêmios ganhos dentro da Timol. E você também pode fazer isso. Hoje nós tivemos até pessoas da minha rede que já ganhou prêmios também. Então, isso é muito bom. Vale a pena você fazer um investimento para o resto da sua vida. Então, você vai fazer. Não é uma compra, é um investimento para o seu sucesso. Olha o valor aqui, ó, de uma franquia prata em dólar, de uma franquia ouro ou uma franquia platina. Vale a pena. E se for em euro, cada um. Então, seja bem-vindo a Timol. Venha fazer parte dessa família. Venha conhecer e venha trazer pessoas para ter qualidade de vida junto com você. Vale a pena porque eu já tenho mais de 70 pessoas que fazem da minha família, 70 da minha família, que fazem uso desse projeto. Mais de 70 pessoas. E também eu já tenho mais de 8 franqueados da minha família também. Isso eu estou falando de mim. E fora outras pessoas que já fazem parte também da nossa equipe. Então vale a pena, viu? Simone? Oi, será que eu consigo entrar um pouquinho? Tá tão ruim a ligação, né? Mas, gente, para agradecer vocês todos que estão aqui. Foi, Débora, obrigada, meu amor, obrigada. Eu não sei se tem alguém aí que quer dar o depoimento, mas é porque a gente está com um sinal muito ruim aqui, tá falhando, tá cortando. Então, Débora, eu agradeço de coração o seu tempo de estar comigo, de estar me ajudando. Olha só, gente, a Timó é isso, é união. Um ajuda o outro. Eu tô aqui em Cabo Verde, aqui na África. Problemas de sinal, a Débora, não vamos fazer, vamos, estamos juntas. E é isso que é a Timó. A Timó é união. E esse projeto, une as pessoas. E é realmente amor ao próximo. Não tem como não fazer esse projeto se você não tiver amor ao próximo. Não tem como. Porque realmente, quando você melhora a sua saúde, a sua qualidade de vida, não tem como. Você quer contar para todo mundo. E é prazeroso você saber que você ajudou uma pessoa. Eu estou abrindo aqui na África, né? Viemos para cá para um evento que teve, o segundo evento que teve do Afrodescendente. E eu também estou levando o pessoal para a Nigéria. Tem um pessoal lá na Nigéria que já começou, são médicos que começaram, e está me deixando muito feliz, porque já tem outro médico já entrando já. Então, gente, não tem como parar. Nós começamos a abrir uma porta. Então, se você conhece alguém que está precisando melhorar a qualidade de vida, que está com problema de saúde, convide ela, passe essa informação. Se você
foi convidado, entre em contato com a pessoa que te convidou para você ter mais conhecimento, para você entender mais. Eu tô aqui no hotel, gente. Ah, tá top, Simone. Você tá